E aí, preparados para mais uma aula de física? Antes de começar a falar um pouquinho sobre mecânica, sobre o tema, né, desse conteúdo aqui que você pode acompanhar aqui no canal, vamos relembrar um pouquinho quais são as regras matemáticas básicas para você entender física. Você vai perceber que algumas questões de física não é tão bem assim física, né? Na verdade, é mais uma questão de matemática do que de física. E por que que eu trago para vocês esse esquenta, né? Essas questões iniciais? Para você perceber que às vezes você tem que saber um pouquinho de porcentagem, uma questão de regra de três, uma questão de substituição de variáveis, ler um gráfico. Então, às vezes, a gente não tem nem que saber física, temos que saber um pouquinho de matemática para a gente entender a questão de física, tá bom? Então vamos aí, vamos esquentar os motores com algumas questõezinhas que envolvem aí um pouco de matemática, que tem a ver com conteúdo de física, por falar sobre natureza, fala sobre o cosmo ou algo relacionado à ciência. Vamos nessa? Então tá ok. Nessa primeira questão aqui, da Federal do Piauí, ele fala o seguinte: a nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05% dessas estrelas possuam um sistema planetário onde existe um planeta semelhante à Terra. Qual que é o número de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea? Você percebe que aqui, na verdade, você não vai usar nenhuma fórmula de física, você não vai usar, né, sei lá, equação do movimento ou qualquer uma outra equação de física. Simplesmente é uma questão de matemática, onde envolve o quê? Porcentagem. Então, vamos colocar isso aqui em número só para você entender. Então, 400, vamos escrever 400. Então, vamos lá. Aqui tem 400 mil, vamos colocar aqui mais 3 zeros, já são 400 milhões e agora são 400 bilhões. Então, 400 bilhões a gente escreve assim. E para que eu estou fazendo isso, você já vai entender. Então, eu coloquei 400 bilhões na forma, né, numeral. Aqui eu vou colocar agora em notação científica. Né, então, vamos contar aqui quantas dezenas eu vou andar. Então, aqui contando comigo, né, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Né? Então, vai ficar em notação científica, fica 4, 10 elevado a 11, aqui no caso estrelas, e eu simplesmente eu vou multiplicar esse número de estrelas pela porcentagem que ele me deu, que é esse cara aqui, ó, 0,05%. Mas como é que escreve isso em matemática? Então, 0,05%. Isso, na verdade, é por 100. Né? Então, 0,05% é 0,05 dividido por 100, por isso que é porcentagem. Então, aqui brincando só de matemática, né? sem física ainda. Tá? Então, isso aqui, na verdade, representa, vou até colocar aqui, né, em evidência para você perceber, isso aqui representa 0,05%. Né? A gente escreve assim, transformando de porcentagem para número normal. Né? Então, colocando aqui essa brincadeira tudo em base 10, e para que eu vou colocar em base 10? Porque me ajuda, né? Então aqui, por exemplo, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Eu andei com a vírgula para lá, né? Andei duas casas, fica assim, dividido por, o que que é 100? 100, o que que é 10 elevado ao quadrado? Então, na verdade, eu posso escrever assim, né? Repetindo esse 4, 10 elevado a 11. Vou repetir aqui, vou multiplicar. Aqui eu posso, aqui na frente, eu posso pôr um aqui na frente, não tem problema nenhum. Vai ficar 5 vezes 10 elevado a quê? Né? Mantém aqui a base 10, lembra? Subtrai aqui os expoentes, aqui vai dar menos 4. Então, brincando de matemática, multiplicação de base 10. Se você não sabe, aqui no canal tem um vídeo explicando bacaninha para você esse negócio de base 10, como é que passa para a noção científica, como é que opera na base 10. Se você quiser relembrar, dá uma olhadinha aí no vídeo que tem, que eu explico essa questão, dessa parte de forma muito, muito bacaninha. Então aqui eu vou fazer 4 vezes 5, né? Vou multiplicar aqui o número da frente. 4 vezes 5 vai ficar quanto? Vai ficar 20 vezes 10 elevado a quanto? Aqui tira 11 aqui no caso, menos 4, vai dar quanto? Vai dar 7, né? Aqui vai dar 7. Colocando aqui em base 10, como é que fica, né? Lembra que 20 não é notação científica? É só uma casa, né? Então eu vou colocar assim 2,0, né? Tirei um 10, se eu tirei um 10 eu tenho que aumentar um lá em cima. Então essa aqui é a quantidade de planetas, né, semelhantes ao sistema solar, aqui no caso, que seria a alternativa C. Percebe que aqui não tem nenhuma fórmula de física, é simplesmente matemática. O cara tem que saber fazer conta de porcentagem, e aí eu coloquei essa questão aqui, na verdade,
para você perceber que às vezes a gente tem que saber brincar com um pouquinho de contas matemáticas que a gente usa na física. Bom, se você gostou, aperta aqui, né, se inscreve no canal aí, para a gente divulgar cada vez mais a ciência, para todo mundo conhecer um pouco mais sobre física. Bacaninha?